Bora lá. 26 dias e contando. Leitura do artigo Jogos e Esportes Tradicionais dos Povos Aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres, na Austrália. Novas perspectivas. Resumo. Nosso artigo destaca que a proliferação de pesquisas sobre esportes indígenas não tem que ser concentrada no exame de jogos e esportes indígenas. Além disso, até o momento ninguém elaborou uma estrutura para compreendê-los por seus próprios méritos, embora esses jogos agora façam parte do Currículo Nacional de Educação Física. A grande maioria das pesquisas se concentra no envolvimento dos povos indígenas com as importações britânicas do cricket, do rugby, do futebol e do futebol australiano. Argumentamos que esse foco contribui para diminuir a importância das culturas indígenas e a sua capacidade de adaptação às forças coloniais que, embora disruptivas, jamais eliminaram os jogos e esportes indígenas, que remontam a 60 mil anos. Apresentamos tal estrutura na esperança de que pesquisas futuras garantam que os jogos e esportes indígenas sejam compreendidos historicamente e na atualidade. Introdução. A pandemia do coronavírus de 2020 claramente interrompeu o esporte em todos os níveis, desde a base até o esporte de elite, e forçou muitos estudiosos do esporte australiano a refletirem sobre as questões associadas ao esporte. Embora não esteja claro como será o esporte australiano pós-pandemia, um cenário esportivo muito diferente pode ser previsto. A pandemia também coincidiu com um movimento mundial, Black Lives Matter, e o 250º aniversário da chegada de James Cook à Austrália. Portanto, não foi surpresa que em 2020, um dos principais eventos esportivos australianos tenha sido marcado por uma crise. Os discursos se concentraram na reavaliação do impacto da colonização britânica. Grande parte da discussão destacou o impacto negativo e traumático sobre os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres. Esse foco renovado, portanto, forçou a maioria das modalidades esportivas australianas a refletir e a lidar com suas próprias políticas sobre as questões levantadas. No mínimo, houve o reconhecimento de que as modalidades esportivas australianas, historicamente, não acolheram os australianos indígenas, o que era preciso fazer mais para promover maior compreensão e movimento dos povos indígenas no esporte australiano. Houve o reconhecimento de que o esporte australiano, que recentemente se posicionara como um grande defensor da diversidade e inclusão, havia sido uma instituição fundamentalmente racista durante grande parte de sua história, até mesmo as modalidades de futebol, como o futebol australiano e o rugby league, que contavam com significativa participação e representação de jogadores indígenas na atualidade, foram alvo de escrutínio. Testemunhos recentes de ex-jogadores de futebol como Nathan Blacklock, Liga Nacional de Rugby, Steve Renouf e Adam Goodes, futebol australiano, forneceram exemplos significativos e pertinentes de quão arraigado o racismo estava, mesmo em anos recentes. Embora não haja dúvida de que as duas modalidades do futebol, rugby league e o futebol australiano, têm exercido uma liderança significativa na promoção de perspectivas indígenas e inclusão nos últimos anos. Questionou-se, no mínimo, a ligação entre racismo institucionalizado e essas modalidades. Nosso objetivo é responder a esses desenvolvimentos mais amplos que manifestaram nos debates públicos e na mídia. Visamos também reexaminar e repensar a compreensão histórica, social e cultural das culturas físicas dos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, incluindo jogos e esportes. Não apenas sobre a ótica da exploração e repressão colonial, mas também sobre a ótica da resistência e do engajamento contínuo dos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres
doravante denominados povos indígenas australianos nesse artigo, com a invasão das culturas esportivas coloniais. Esta pesquisa apresenta uma nova narrativa e forma de compreender as sociedades indígenas e suas culturas físicas através da análise do impacto do colonialismo de dentro para fora. Argumentamos que, para entender a atual situação, devemos examinar como o colonialismo influenciou os jogos e esportes tradicionais indígenas. Existe um conjunto de literatura que documenta claramente a existência dos jogos e esportes tradicionais indígenas durante o período colonial australiano, 1780-1900. Stephen, 2015, Edwards e Edwards, 2012. Embora muitas atividades físicas e os jogos indígenas tenham sido cada vez mais marginalizados após 1788, ainda persiste uma tradição de jogos e esportes indígenas que sobrevive até o século XXI e continua a fazer parte das práticas cotidianas em muitas comunidades. Não pretendemos simplesmente documentar esses jogos e esportes, pois isso já foi feito por outros pesquisadores. Nem buscamos explicar por que a maioria deles desapareceu, visto que outros estudiosos já pesquisaram o impacto das culturas e sociedades indígenas. Em vez disso, questionamos por que houve tanta resistência em reconhecer o fenômeno dos jogos e esportes indígenas tradicionais. Uma das principais razões tem sido a priorização do esporte branco colonial como ponto de partida para a análise. Mas ainda é uma forma de violência colonial e epistemológica perpetrada contra os conhecimentos. Esporte e jogos dos povos indígenas australianos. Pausa reflexiva. A violência epistemológica é o conhecimento que é constantemente reproduzido e denominado por especialistas brancos coloniais na área. Esse monopólio e controle sobre o conhecimento operam como violência contra o sujeito do conhecimento, objeto do conhecimento ou beneficiário do conhecimento e contra o próprio conhecimento. Em vez disso, questionamos por que houve tanta resistência em reconhecer o fenômeno dos jogos e esportes indígenas tradicionais. Uma das principais razões tem sido a priorização do esporte branco colonial como ponto de partida para a análise. Mas ainda, essa é uma forma de violência colonial epistemológica perpetrada contra os conhecimentos, esportes e jogos dos povos indígenas australianos. A violência epistemológica é o conhecimento que é constantemente reproduzido e denominado por especialistas brancos coloniais na área. Esse monopólio e controle sobre o conhecimento operam como violência contra o sujeito do conhecimento, objeto do conhecimento, o beneficiário do conhecimento e contra o próprio conhecimento. Por exemplo, na história mais citada do esporte australiano, Paraíso do Esporte, de Richard Cashman, edição 2010. O tema começa no período colonial e só chega aos aborígenes australianos no capítulo 8, intitulado Aborígenes e Questões Raciais, Cashman, 1995. Além disso, Darley Aldair argumentou que em 2017, que, devido à diminuição da cultura aborígene, os esportes e jogos indígenas começaram a perder a sua relevância funcional. A coletânea organizada por Chris Hyland e Berlin Jude, titulada Povos Indígenas, Relações Raciais e Esporte Australiano, publicada em 2014, concentra-se inteiramente em aborígenes e habitantes da ilha do Estreito de Torres que praticam esportes coletivos ocidentais. Em 2008, Ken Regis iniciou Yulunga, observando que a história do esporte na Austrália se concentrou quase que inteiramente em esportes modernos, eurocêntricos e, portanto, ignorou grande parte a infinidade de jogos pré-europeus únicos que são ou já foram praticados.
A história é sempre seletiva, especialmente quando está ligada à identidade nacional colonial. Certas histórias são silenciadas, outras são resgatadas. Na última década, houve uma evolução nas metodologias da história do esporte, grande parte dela liderada por acadêmicos com ligações com a Austrália. No entanto, uma coletânea recente intitulada Metodologias em História do Esporte, publicada em 2008, não explorou o conhecimento indígena, a narrativa e os jogos e os esportes como método de análise histórica e cultural. É nossa intenção ampliar a visão das culturas dos movimentos indígenas durante e após o período colonial, analisando-as tanto do ponto de vista dos povos indígenas, quanto do impacto do colonizador e daqueles que buscaram examinar o impacto contínuo do colonialismo sobre os povos indígenas da Austrália. A abordagem da história a partir da perspectiva do colonizado tem sido cada vez mais aceita à medida que expandimos nosso leque de métodos de pesquisa e damos voz a uma gama mais ampla de perspectivas. O trabalho de Jeff Page sobre o abate de gado Xhosa na África do Sul, em sua obra The Dead Shall Erase, e o de James Belich em The Victorian Interpretation of Racial Conflict, que examinou de forma semelhante as perspectivas Maori sobre as guerras territoriais em Aotearoa, Nova Zelândia. Iniciaram uma tendência que, embora tenha surgido lentamente na história do esporte e da atividade física na Austrália, está se tornando cada vez mais aceita internacionalmente. Como John Narwhite discutiu em trabalhos anteriores, a obra Imaginary Olympians, de John Bailey, examina como a prática cultural física Tutsi do Gungizipukaurukiramende foi mal interpretada como uma forma de salto em altura para explicar em termos de análises culturais ocidentais voltados para o esporte. Bailey argumenta que diversas obras que discutem o esporte e império se caracterizam por uma relutância em tentar desenterrar as representações coloniais das culturas de movimento pré-coloniais. Em várias ilustrações do Gizumbuka, Bailey afirma que estas produziram uma variedade de maneiras de ver a África e o africano no Ocidente, como exóticos, misteriosos, poderosos e como atléticos. No entanto, Bailey nos lembra que, dentro da própria Ruanda, o resultado das representações da cultura corporal Tutsi levou à sua visão como uma raça superior, como corpos atléticos moldados pelo discurso europeu. E por implicação, os Hutus eram diferentes ou inferiores por não possuírem uma tradição de cultura corporal semelhante. Aqui, Bailey aborda um ponto crucial que requer uma análise mais aprofundada na história do esporte em contextos coloniais. No entanto, poucas análises partem da leitura das comunidades e atividades locais, de dentro para fora, mas em vez disso, consideram o sul global como um lugar onde o desenvolvimento poderia acontecer com os tipos certos de insumos. Como mencionado anteriormente, os historiadores do esporte, do colonialismo e dos povos indígenas da Austrália têm se mantido, em grande parte, em silêncio sobre o fenômeno das culturas físicas dos jogos indígenas. Quando o esporte indígena foi documentado, foi a partir da perspectiva de famosos australianos indígenas que praticavam esportes anglo-australianos convencionais. Os atletas que Colin Tats chamou de diamantes negros, ou as equipes indígenas que jogavam em competições anglo-australianas. Esportes como o time de cricket indígena de 1868, que excursionou pela Inglaterra, Condon Winship Stats. Em um trabalho recente, os historiadores inovadores Gary Wasmon,
Murray Phillips demonstraram como o popular esporte de marcha tornou-se parte da identidade das mulheres indígenas em Queensland. Esse trabalho é de vital importância para mostrar a interação dinâmica entre os australianos indígenas e não indígenas em uma atividade específica, mas representa apenas uma pequena parte do tema, havendo muitas outras zonas de interação a serem exploradas. Além disso, a atividade de marcha é uma ferramenta disciplinar para assimilação cultural. Consequentemente, facilita a interação dos povos aborígenes da cultura dominante e, como resultado, dilui e sufoca os conhecimentos associados aos jogos indígenas. Argumentamos que a participação no esporte após 1788 foi, primeiramente, uma representação do nacionalismo britânico e, posteriormente, do nacionalismo australiano nas colônias de povoamento. Isso significava que os jogos e esportes indígenas jamais poderiam figurar em qualquer narrativa relacionada à história do esporte australiano, uma vez que se encontravam fora dessa narrativa. Essa perspectiva é semelhante à forma como John Bailey documentou as percepções ocidentais sobre o salto em altura dos Tutsis, mencionado anteriormente, argumentando que as culturas de movimento indígenas foram esportificadas para que pudessem ser compreendidas pelo público e pelas autoridades ocidentais. Embora tenhamos relatos sobre as culturas de movimentos aborígenes em fontes contemporâneas não investigadas da mesma forma que Bailey fez na África, porque é importante reexaminar os jogos e esportes indígenas. Qual a relevância dessa pesquisa? A justificativa para esse artigo é simples e, como demonstrado pelo movimento Black Lives Matter, ainda existe entendimentos incompletos e impactos persistentes do colonialismo. Embora um dos lemas dos políticos australianos seja "somos como uma nação que ama esportes", há uma falta de compreensão crítica e de engajamento sobre como e por que isso foi alcançado. No auge da pandemia de 2020, o primeiro-ministro Scott Morrison afirmou que os jogadores de cricket australianos dariam coragem e inspiração aos australianos na luta contra a pandemia. Quem está incluído e quem está excluído? Por que o esporte assumiu tamanha importância em nossa sociedade? Isso ainda se mantém? Porque há tão pouca referência no domínio público a esportes não britânicos na Austrália australiana. Na década de 2020, com o 250 aniversário da anexão da Austrália pelos britânicos, o interesse público foi gerado pelo movimento Black Lives Matter. O impacto da pandemia é hora de repensar a ligação dos povos indígenas com a história do esporte australiano. Um bom começo é proporcionar uma compreensão teórica, muitas vezes negligenciada, dos jogos e esportes tradicionais indígenas, como afirma Michael Holding, comentarista internacional de cricket e ex-jogador de cricket da seleção das Índias Ocidentais, em Why We Knew, How We Rise. Precisamos resgatar experiências históricas para superá-las, compreender o que persistiu apesar de todas as adversidades, como ele discute com a lenda da Liga Australiana de Futebol, Adam Goodes. É essencial para que possamos avançar com uma nova perspectiva. Imperialismo britânico e esporte. Existe um conjunto substancial de literatura que documentou e reforçou a centralidade do esporte no Império Britânico. Os estudiosos concordam que o esporte emergiu como um princípio central dos britânicos após as guerras napoleônicas em 1815. Ele foi institucionalizado e organizado na elite, escolas públicas de elite e, ao lado disso, iniciativas de elite na comunidade em meados de 1800. Por fim, tornou-se uma instituição central para o que significa ser britânico. Onde quer que os britânicos colonizassem, o esporte era imediatamente promovido em dois níveis. Primeiro, a elite demonstrava sua identidade britânica apoiando os esportes de lazer como cricket, corridas de cavalo, boliche, caça e outros. Isso demonstrava sua lealdade à metrópole em uma ideologia de classe. Segundo, o esporte foi institucionalizado no sistema educacional,
por meio das escolas secundárias e universidades privadas, onde se tornou fundamental para a construção de gênero e juventude. Portanto, esse código foi transplantado para a Austrália e rigorosamente seguido, um código que promovia o esporte. No ambiente escolar, envolvia cricket, futebol, remo e atletismo, e no ambiente não escolar comunitário, envolvia o interesse por esportes de corridas de cavalo, corridas com galgos e boliche. Embora o esporte tenha sido inicialmente uma característica central da sociedade australiana na classe média, acabou se tornando uma ideologia sem distinção de classe, ainda que racial, porque o esporte foi posteriormente promovido e adotado pelas classes trabalhadoras. As escolas públicas australianas adotaram a ideologia britânica e os esportes profissionais foram promovidos para que as classes trabalhadoras os praticassem e o apoiassem durante o final do século XIX. Não há dúvida que o esporte reforçou as classes sociais, pela natureza dos diferentes tipos de esportes praticados e apoiados. Também não há dúvida de que todas as classes tinham paixão e oportunidade de praticá-los. Como Cashman observou, a Austrália tornou-se paraíso do esporte, e o esporte, em última análise, tornou-se um definidor do que era ser australiano. O que Cashman minimizou ou tomou como fato desse contexto foi que o esporte também definia o que era ser anglo-australiano e que, por sua vez, pessoalmente reforçou um nacionalismo global britânico branco, um nacionalismo de Grande Grã-Bretanha, uma ideia popular entre a década de 1860 e a Primeira Guerra Mundial. Durante o período colonial, um reforço do nacionalismo australiano posteriormente no século XX. Em outro trabalho, Cashman examinou a vida de Fred de Damon Sportnoff, que personificava o anglo-australiano e chegou a viver tanto na Austrália quanto na Inglaterra durante sua vida. Assim como o famoso jogador de boliche Paul Line, Harry Larwood, que jogou meio século depois. Tony Collins oferece um relato mais completo sobre o significado do esporte australiano na era colonial e nos contextos dos principais códigos de futebol australiano e o rugby. No contexto da história do futebol australiano na era colonial, o rugby e o futebol australiano são, como observa Collins, uma declaração de nacionalismo britânico, não uma declaração de nacionalismo australiano. Como afirma Patrick McDavid, as elites britânicas buscavam conquistar corações e as mentes de seus súditos por meio da propagação hegemônica do esporte imperial e dos valores brancos de classe média associados a ele, tanto para os povos do Império quanto para as classes trabalhadoras, e que os jogadores de futebol australianos seguiam, em grande parte, o mesmo código de conduta esportiva que os jogadores de rugby ingleses. Essa ligação com o nacionalismo britânico é evidente no período colonial e talvez seja melhor demonstrada pelo estabelecimento de clubes esportivos na imprensa. Na imprensa colonial, os cidadãos de sexo masculino eram incentivados a cumprir seu dever de apoiar os clubes. Isso ocorria em tudo, incluindo comida, moda e arquitetura. Termos usados para promover o esporte incluem o antigo esporte de o jogo inglês, de o antigo passatempo inglês, com claras referências à Inglaterra. Na maior parte dos casos, raramente havia menção ao esporte como uma resposta ao fato de ser australiano e vitoriano ou de Nova Gales do Sul. O esporte está ligado a um súdito do Império Britânico e apoiador do nacionalismo britânico. A imprensa informava os leitores sobre a reverenciada tradição inglesa, fornecendo exemplos históricos da importância do esporte e da prática esportiva na história britânica. O esporte goza de privilégios na imprensa. A promoção do esporte na imprensa sempre se intensificou com o surgimento de uma nova modalidade esportiva, um novo clube ou a inauguração de qualquer evento esportivo. Trata-se de um reforço da instituição esportiva de uma forma de demonstrar a identidade britânica. Essa valorização do esporte no Império Britânico era motivo de grande orgulho para os britânicos e definia a sua identidade. O esporte tornou-se uma instituição central nas diversas colônias britânicas, não por acaso, mas sim devido ao colonialismo, desde a chegada dos primeiros britânicos em 1770. Há uma clara presença esportiva. Duas figuras-chave da expedição de Cook em 1770, Joseph Banks e Constantine Phipps, praticaram esportes em Harrow e Eton, respectivamente. Banks foi atleta
tanto na escola quanto na cidade. Como presidente da Royal Society por 40 anos, Banks tornou-se uma figura importante no mundo britânico e um dos grandes defensores da colonização da Grande Terra do Sul. Com base em seu tempo muito limitado em Botany Bay, Banks elaborou uma proposta para estabelecer um assentamento em Nova Gales do Sul em 1783. A chegada da primeira frota em 1788 foi uma invasão e os povos indígenas foram progressivamente subjugados, embora não sem resistência. A guerra na fronteira foi, em última análise, um ataque devastador à vida e às culturas indígenas, que durou mais de 130 anos. Embora os debates sobre a história da Austrália tenham sido grosseiramente representados em relatos binários de Benda Branca versus Laçadeira Preta, em 2020, historiadores australianos apresentaram um quadro claro de destruição causada pelos britânicos às culturas e sociedades dos povos indígenas australianos e aos seus modos de vida. A chegada de Cook em 1770 marcou o início do fim do modo de vida ancestral da população indígena. A viagem de exploração de Cook partiu sob instruções para tomar posse do continente austral. Poucos meses após a chegada da primeira frota, em 1788, os colonos de Sydney destruíram um modo de vida que havia sobrevivido à história britânica por dezenas de milhares de anos. Os povos indígenas logo perceberam que os britânicos desejavam a ocupação total da terra. As populações indígenas foram devastadas por doenças como a varíola, assim como os povos indígenas das Américas, no que o historiador Alfred Crosby chama de imperialismo ecológico. Para a maioria dos colonizadores, os povos indígenas eram vistos da mesma forma que cangurus, dingos e emas, fauna estranha a ser erradicada para dar lugar ao desenvolvimento da agricultura e pecuária. A colonização britânica reduziu drasticamente a população indígena local em um curto espaço de tempo. Diversos estudiosos afirmaram que nos primeiros 20 anos de colonização britânica, quase 90% dos indígenas australianos morreram devido a doenças e atrocidades. Mais importante ainda, os britânicos retrataram e conceberam o modo de vida indígena como primitivo, inferior e passível de extermínio. Era uma forma de justificar o colonialismo. Somente recentemente, com uma reavaliação dos documentos disponíveis, surgiram novas compreensões sobre os modos de vida, o conhecimento, as ações, o pensamento e os seres indígenas. Essas novas compreensões também incluem a descrição da sofisticação das culturas indígenas, embora existam diversas discussões sobre uma variedade de temas, nada se encontra sobre os jogos e esportes indígenas. No centro desse debate estava o livro da Kemu, de Bruce Pascoe, que utilizou relatos originais de testemunhos oculares, incluindo exploradores e colonizadores, para reavaliar o modo de vida dos aborígenes australianos, não como meros caçadores-coletores, mas como agricultores e agricultores. O livro, um best-seller premiado, inspirou outras obras que criticaram a tese de Pascoe e questionaram o uso de suas fontes. À primeira vista, a negligência do esporte em todas essas discussões foi bastante surpreendente, mas uma análise mais aprofundada não revela nenhuma surpresa real. Por que os acadêmicos australianos modernos, tanto indígenas quanto não indígenas, estariam investigando ou buscando jogos e esportes indígenas durante o período colonial? O esporte tem sido uma das poucas áreas em que, nos últimos anos, os australianos indígenas foram publicamente reconhecidos e aplaudidos pelos australianos brancos. Existem agora dezenas de publicações em veículos respeitados que documentam as fortes manifestações esportivas indígenas nas últimas 2 décadas e reconhecem que os australianos indígenas obtiveram sucesso. Esse fascínio pela ligação entre esporte e questão indígena foi visto através do prisma do esporte britânico moderno. Vários temas foram abordados nessa literatura, como a que examinou o esporte como uma panceia para lidar com a desigualdade indígena, como lidar com as taxas de
encarceramento de indígenas, oferecendo-lhe o esporte colonial, como lidar com baixos índices de educação e saúde, oferecendo-lhes o esporte colonial. Além disso, Evans e Real destacam a participação no esporte entre os australianos e indígenas tem sido apresentada como uma panceia para muitos problemas indígenas, desde a promoção de melhores resultados em saúde e educação até o incentivo à construção da comunidade, a boa cidadania e ao empreendedorismo. Paralelamente a isso, tem havido um foco na documentação e análise da participação esportiva entre os australianos indígenas no esporte de elite, o que frequentemente conclui que os australianos indígenas têm uma habilidade inata natural para os esportes. Essas duas suposições, primeiro, de que a participação esportiva pode ajudar a alcançar uma ampla gama de resultados sociais positivos, e segundo, de que os australianos indígenas são atletas natos, impulsionaram movimentos públicos significativos e inúmeros programas voltados para esportes. Mas os jogos e esportes indígenas tradicionais não são vistos e não fazem parte dessas discussões. Na história da educação física e do esporte escolar australiano até 2016, nunca houve uma tentativa concertada de incluir esses jogos. Em 2016, o currículo australiano incluiu os jogos e esportes indígenas no currículo de saúde e educação física. Desde a sua implementação obrigatória em 2016, pesquisas de Williams destacam que os jogos e esportes indígenas tiveram impacto mínimo ou sequer foram ensinados, e mesmo quando são ensinados, são de formas inadequadas. A inclusão de jogos e esportes indígenas no currículo australiano também coincidiu com pesquisas sobre os benefícios sociais e educacionais percebidos na inclusão de jogos e esportes indígenas tradicionais, e como recurso didático sobre os jogos e esportes tradicionais, compilado por Kim Weirdas. Pausa. Em 2016, o currículo incluiu os jogos e esportes indígenas. Desde a sua implementação obrigatória, pesquisa destacam que tiveram a falta de atenção é surpreendente, visto que, mesmo uma investigação superficial das fontes disponíveis sobre as primeiras descrições indígenas fornece evidências claras de que os aborígenes australianos participavam de suas próprias tradições esportivas. Essas descrições foram documentadas por exploradores, educadores e funcionários do governo, cientistas, etnográficos e missionários. Existem pouquíssimas descrições documentadas por indígenas australianos. As representações esportivas foram registradas nos primeiros anos após a chegada dos britânicos. Em 1791, 3 anos após a chegada da primeira frota, Bennelong escolheu a época para celebrar os jogos fúnebres de sua falecida esposa. Bennelong era um ancião do povo Eroa do Porto de Sydney e serviu como interlocutor entre os povos indígenas locais e os britânicos em Sydney. Barangaroo era esposa de Bennelong e foi sepultada no jardim do governador Phillip, na atual Circular Quay. Rapidamente, as vozes indígenas foram marginalizadas assim que os britânicos chegaram. Os primeiros exploradores franceses e visitantes da colônia na Austrália forneceram evidências claras da prática de atividades físicas e esporte. Eles descrevem a população indígena lutando e participando de vários jogos de arremesso e recepção, que tanto homens quanto mulheres eram nadadores habilidosos no oceano. O explorador francês Bond explorou a Austrália em 1802 e na ilha Bruni, sua expedição encontrou um grupo de indígenas praticando luta livre. Há uma descrição escrita de uma luta entre um dos marinheiros franceses e um jovem indígena. Ao longo do período colonial australiano, existem relatos claros de jogos praticados pelos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres. Embora a maioria dos jogos esteja relacionada à caça e às habilidades de sobrevivência, há padrões claros nos tipos de jogos. No final da década de 1890, Roth propôs 8 categorias
para os jogos indígenas tradicionais. Em 2001, Kovacic divulgou os jogos em 3 formas, enquanto Slater também apresentou uma tipologia. Os jogos eram claramente organizados e visavam a educação dos jogos indígenas. Os bumerangues que retornavam não eram usados para caça, mas sim para jogos específicos. Os povos indígenas desenvolveram bumerangues modificados para que retornassem. Os primeiros banhistas na praia de Bond não eram britânicos, mas sim indígenas australianos. Os primeiros jogos com bola não foram jogados com bolas de futebol importadas da Inglaterra na década de 1870, mas sim com bolas feitas de peles de gambá ou canguru pelos indígenas australianos. Pedras polidas, semelhantes às usadas para o boliche britânico, eram utilizadas em jogos de povos indígenas, como Coach e Guemen, pelo povo Ahente do deserto central. Talvez o esporte mais praticado de todos fossem os diversos jogos do tipo hockey que existiam por toda a Austrália. Nosso objetivo não é fornecer uma descrição detalhada dos esportes indígenas do período colonial, mas sim simplesmente observar que eles claramente existiram. Os oficiais britânicos, em última análise, nunca relataram a complexidade e a importância dos jogos e esportes indígenas, ou mesmo que os povos indígenas praticassem esportes. Isso ocorre porque os relatos da vida indígena jamais reconheceriam que os povos indígenas primitivos praticavam, organizavam ou desfrutavam de esportes. Uma forma contínua de violência epistêmica e colonial. O esporte era algo que apenas os britânicos praticavam, no símbolo da alta cultura. Portanto, não é surpreendente que os jogos e esportes indígenas tradicionais tenham sido apagados dos relatos históricos australianos até recentemente. Em seu relato pioneiro sobre a história do esporte australiano, Cashman reflete essa tendência de incluir uma breve referência no início do livro relacionada ao esporte indígena. Os habitantes originais da Austrália tinham suas próprias tradições esportivas. Existiam muitas formas de competições físicas quando as bandas lutavam, competições de lançamentos de lanças, lutas simuladas, formas primitivas de futebol envolvendo bolas de pele de gambá, discos giratórios e jogos de pau. No entanto, como mencionado acima, o esporte já havia figurado nos Jogos Fúnebres organizados por Bennelong apenas 3 anos após a chegada da primeira frota. Para Cashman e outros historiadores do esporte australiano, porém, os jogos e esportes indígenas foram rapidamente descartados como rituais, em grande parte estáticos. Antes de desaparecerem completamente na narrativa ao longo da história australiana, o esporte britânico não foi um libertador dos australianos, mas sim um reforçador do colonialismo de povoamento, isso às vezes negligenciado na documentação da participação indígena no esporte colonial australiano. Exemplos específicos da participação indígena em equipes ou eventos como a turnê de cricket indígena pela Inglaterra, em 1868, marcaram as realidades do que o esporte colonial representava um impacto sobre gênero e classes. E participação indígena. Sampson lembra que a equipe indígena de 68, na Inglaterra, foi alienada, explorada e exibida como aberrações sociais selvagens e espécimes antropológicos. Em muitos livros australianos sobre esportes e outros assuntos, 1868 é destacada com o início do esporte indígena. Em 1868, a equipe de cricket indígena tornou-se a primeira equipe esportiva da Austrália a fazer uma turnê internacional, com John Mullock, o melhor jogador da equipe aborígene, abrindo caminho para futuros australianos indígenas e não indígenas. Quanto mais as pessoas apontam para a participação indígena no esporte convencional na Austrália. Já existem diversas publicações que destacam a participação esporádica de atletas indígenas durante o período colonial. Um dos exemplos mais frequentemente citados é o cricket, que era praticado na reserva aborígene de Ponini, sul da Austrália, desde a década de 1850. Essa instituição foi fundada em 1850 pelo reverendo Wade, uma tentativa bem intencionada de permitir que os alunos Adelaide Native School Standards, que haviam recebido uma boa educação primária, crescessem em um ambiente europeu cristão, bem distante de seus parentes tribais. Ele também introduziu o cricket, que imediatamente se tornou muito popular. Uma visita a Poniri, em 1853,
o bispo Short foi impressionado com a precisão no campo e na rebatida de dois times nativos jogando Pundley Oval. Uma leitura mais aprofundada da prática do cricket estava relacionada a uma tentativa de civilizar a população indígena, quando os jogadores de cricket indígenas jogavam contra a partida de cricket da equipe de St. Peter's College School, em 1854, foi amplamente divulgada na imprensa da Austrália do Sul. A partida de cricket no Oval de St. Peter foi a primeira oportunidade de Adelaide avaliar o sucesso do controverso experimento de Hale. No jornal The South Australia Register, a habilidade dos jogadores indígenas no cricket foi comentada de forma muito favorável, assim como seus modos cavalheirescos e sua habilidade durante o almoço de manusear facas, garfos e colheres de uma maneira que não desonraria homens de sua raça superior. A promoção do cricket entre os povos indígenas estava relacionada à tentativa de civilizá-los, oferecendo religião, idioma e esportes. Quando Cashman e outros escreveram sobre a história do esporte australiano, os australianos indígenas eram vistos e considerados em relação aos esportes britânicos suportados. Os australianos indígenas chegaram tardiamente ao futebol australiano e somente a partir da década de 1980 passaram a aparecer regularmente em competições de elite, principalmente no Rugby League e no futebol australiano. Mesmo na era moderna, os códigos do futebol existiam em aproveitar o talento de atletas indígenas no Rugby League Concord Cup, uma competição eliminatória indígena. Foi criada principalmente em 1971, porque os jogadores indígenas encontraram dificuldades para ingressar na elite do Rugby League profissional. Organizada pela New South Wales Rugby League, com exceção de alguns jogadores indígenas de destaque, como Arthur Bixson e Yong Ye, não havia espaço para eles nas competições de elite de Rugby League. Yong Ye morreu sob custódia policial, menos de 10 anos após estrear no Berman Church Rugby League Football Club, depois de se mudar de Kingsland para Sydney como Arthur Bixson. A partir da década de 1990, foram implementadas políticas para ampliar o apelo do futebol australiano, incentivando novas opções dos jogadores. Por exemplo, os povos indígenas. Jogadores surgiram no nível de elite e fortes laços com os australianos indígenas foram desenvolvidos por meio desse código. Antes da década de 1990, apenas um punhado de jogadores indígenas, aproximadamente mil, haviam jogado na Liga Futebol de Vitória. Na era do neoliberalismo e do esporte midiático, o futebol australiano se mobilizou para ampliar seu apelo com slogans diversificação, inclusão, novos mercados e novos fãs. A Liga Vitoriana de Futebol se transformou na Liga Australiana de Futebol e times foram realocados para redutos do Rugby League e do Rugby Union, seguindo as suas bases ligas. Enquanto times da Austrália Meridional e da Austrália Ocidental foram adicionados à competição. Como parte das comemorações de 150 anos, certas autoridades do futebol australiano impulsionaram e promoveram a narrativa de que os fundadores do esporte, como Tom Wills, foram influenciados pelo jogo indígena Mangruk, que, segundo eles, era praticado em Vitória. Onde Wills residia, o miticismo é introduzido na fundação do futebol australiano e ele se torna não apenas um jogo australiano, um jogo inventado por australianos, mas um jogo com raízes indígenas, uma amálgama. Mas por que foi preciso esperar até 2008 para que o futebol australiano fosse associado aos jogos e esportes indígenas? A resposta para essa pergunta é simples. Quando a AFL celebrou seu 150 aniversário em 2008, ela se apresentou como esporte australiano, o código que inclui todas as culturas e a ligação com os povos indígenas tornou-se central para essa legitimação. Como uma sociedade que anteriormente desvalorizava e negligenciava a ligação dos povos indígenas com o esporte, de repente, houve uma celebração do futebol tradicional indígena. Os defensores dessa perspectiva histórica se referem às litografias tiradas pelo imigrante alemão William Blanduask no final da década de 1850 em Vitória, mostrando indígenas australianos praticando diversos jogos de futebol. Essa é a primeira menção pública de grande repercussão das tradições esportivas indígenas australianas.
Os jogos e esportes indígenas não apenas são reconhecidos, mas também celebrados. Há uma litografia de um grupo indígena australiano chutando uma bola. Na verdade, parece mais futebol do que futebol australiano. E a legenda litográfica diz: nunca deixe a bola tocar o chão. A área onde litografias foram esboçadas em Victoria era onde residia Tom Wilson, um dos fundadores do futebol australiano. Trata-se de uma documentação que foi promovida principalmente por defensores do futebol australiano em sua luta para tornar o principal esporte de inverno na Austrália após o ano 2000. Antes desse período, essas litografias eram praticamente desconhecidas e não reconhecidas, mas em 2008 elas emergiram como um símbolo de que o futebol australiano representava naquele ano. A FL havia se tornado o esporte que promove a diversidade de todas as camadas da sociedade, incluindo os povos indígenas. Um esporte que começou com Melbourne Roots e recentemente se tornou o futebol australiano. O esporte náutico promove a diversidade de todas as camadas da sociedade, incluindo os povos indígenas, permanece predominantemente de domínio da identidade colonial anglo-celta australiana, permitindo assim uma maior ênfase na diversificação de minorias extremas quando esta surge. A diversidade que aclama só torna aparente devido à tentativa da maioria de embranquecer sua essência natural e predominante. Já estabelecemos que o colonialismo estava intrinsecamente ligado ao esporte, visto que o Império Britânico era sustentado pelo ethos esportivo imperial. Contudo, esse ethos esportivo não era para todos, era marcado por questões de gênero, apenas homens brancos, deveriam ser representados, portanto, não poderia e não iria fazer parte das tradições da população indígena. O chute foi jogado pela primeira vez em Sydney em 1803 e a primeira corrida de cavalos ocorreu em 1810. O cricket foi o primeiro esporte promovido no sistema escolar apoiado pelas elites. Houve um crescimento em vários esportes, o que demonstrava a replicação das instituições da metrópole pelos habitantes locais e da demonstração da identidade britânica pelos colonizadores, a lealdade ao império, a identidade nacional, a invenção do esporte como ideologia imperial e a prática australiana desde o século XVIII. Até a federação e a lei impactam classe social, gênero, etnia e participação indígena. Pausa. Finish. O artigo foca especialmente no esporte e não na aplicação dos jogos indígenas.